Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar início a um novo quadro no nosso canal, no qual eu vou responder as melhores perguntas que vocês fizeram na minha caixinha de perguntas do Instagram. Já não é de hoje que eu recebo toda semana 50, 60 perguntas na minha caixa e eu não tenho condição de respondê-las todas, então eu costumo responder umas 20, as 20 primeiras que eu vejo. E às vezes perguntas excelentes deixam de ser respondidas porque eu não tenho tempo, e às vezes o espaço também do Instagram para escrever uma resposta não é o suficiente, Então eu pensei em abrir esse espaço aqui, até para nós podermos falar mais livremente, sem evitar perguntas polêmicas mesmo, mas falar mais livremente a respeito dos assuntos que vocês abordam na caixinha, Então eu selecionei algumas aqui, eu não vou ler o nome das pessoas que perguntaram, não quero constranger ninguém, mas sem mais delongas, a primeira pergunta que eu selecionei: o que você acha do livro de Victor Bruno sobre René Guénon? Eu não li esse livro ainda, mas já o encomendei, deve chegar na semana que vem. Eu fui procurar a respeito desse autor, É um rapaz muito jovem, e francamente eu fiquei muito decepcionado, Não gostei da atitude dele no Facebook. Ele escreveu um texto respondendo ao professor Rodrigo Gurgel. Eu achei aquilo de uma grosseria extrema. É uma pessoa que tem idade para ser filho dele, e que chama o homem de mistificador, de farsante, etc. É uma atitude ridícula, Eu não consigo levar a sério uma pessoa que posa de intelectual, usando essa linguagem violenta contra um homem que tem idade para ser seu pai, que é um estudioso sério, Rodrigo Gurgel tem vários livros publicados, é um crítico literário já consagrado, dessa geração. Então realmente não consigo levar a sério uma pessoa dessas, A questão a respeito do René Guénon, se ele é ou não, seria ou não um agente islâmico, da islamização, a questão fica totalmente de lado quando nós vemos esse tipo de comportamento, que se pareceu muito com o do senhor Marcos Vinícius Monteiro, alguns anos atrás, quando o professor Carlos Nogueira traduziu um livro de Pierre Mandonnet, em que ele escreveu um artigo comentando, não me lembro direito da história, a respeito da astrologia, e da pretensa participação de Santo Alberto Magno nos debates sobre astrologia, que ele teria sido astrólogo ou não. E também o senhor Marcos Monteiro escreveu uma resposta extremamente deselegante, chamando um homem que tem idade para ser pai ou avô dele de farsante, de moleque. Então isso aí é próprio do olavismo, gente. Eu sei que até nessa questão o Victor Bruno está contra a opinião do Olavo de Carvalho, mas é ridículo, O Olavo acabou criando essa tal elite intelectual que ele iria construir, virou uma classe de semi-intelectuais extremamente agressivos, pedantes, pessoas horrorosas, que às vezes parecem sendo esgoto, É muito feio isso tudo. Isso não é uma classe intelectual. Essas pessoas não são dignas, pelo menos do meu respeito, Eu sinto muito que esse esforço educacional tenha terminado nisso, Eu tenho certeza que essa não era a intenção do Olavo de Carvalho, mas infelizmente foi no que deu, E a gente só pode lamentar. Então eu vou ler o livro do senhor Victor Bruno, que é um rapaz, acho que mais novo que eu, pela foto que eu vi dele, é um menino. Mas, sinceramente, não dá para levar a sério, E a gente precisa mudar esse comportamento, esse espírito de clube, essa vontade de juntar o meu clubinho das pessoas que pensam como eu, para bater nos outros que pensam diferente. Olha, eu penso diferente do Rodrigo Gurgel em várias coisas, inclusive em relação à opinião dele sobre o vídeo, Ele escreveu um artigo sobre o vídeo que eu achei muito equivocado, eu discordo dele, mas eu tenho respeito, eu sei reconhecer, um estudioso de respeito, um estudioso sério. Uma classe intelectual só se estrutura
com certas bases morais mínimas, né? Isso inclui, sim, né, certas regras de polidez, né? Senão você transforma o negócio num galinheiro. E é isso que está virando o olavismo, uma palhaçada, né? Então, eu só posso lamentar essas atitudes, né? Não li o livro René Guénon Revelado, né? Eu vou ler em breve. Se eu achar digno de uma resposta ou um comentário, posso fazê-lo, mas às vezes a gente tem que usar umas palavras mais duras mesmo, porque esse pessoal parece que... É engraçado, o mestre deles, né, o Gugu, não é assim, né? Eu o conheço pessoalmente, é um homem amabilíssimo, né? Eu o conheci em 2016, quando ele veio aqui para o Rio. É uma pessoa extremamente educada, né, paciente. Na palestra que ele deu lá, respondeu a perguntas idiotas, perfeitamente idiotas perguntas, com muita educação, com muita paciência, né? É um homem extremamente educado. Então, não é por causa do mestre que vocês têm que vocês se comportam assim, né? Mas, enfim, não tenho como responder a pergunta em si, mas acho que esse comentário cabe, porque é uma coisa que nós vemos observando que vai se acentuando no meio Olavete, né? Esse aspecto de briga de gangue, de briga de bando, né? Que é uma coisa asquerosa, né? Então vamos lá. Segunda pergunta. Por qual livro começar os estudos sobre simbolismo? Aí nós temos que recorrer à escola perennialista mesmo. Eu acho que mais do que René Guénon, que tratou o assunto, o Guénon ele acaba distorcendo muito a historicidade dos símbolos, né? Esse é que eu acho um problema muito sério em todo autor, na verdade, que trata do simbolismo de maneira teórica. Para poder fazer com que os símbolos caibam na sua teoria, eles acabam distorcendo a sua historicidade ou certos símbolos individuais. Eles maltratam o tema dos seus estudos para poder provar a sua teoria, né? Então, Guénon faz muito isso, então eu acho que não vale a pena começar, pelo menos, os estudos de simbolismo por ele. Vocês podem ler um outro autor, um discípulo dele, chamado Jean Borrellat, que está vivo ainda, tem 90 e tantos anos, deve fazer 100 anos agora, que escreveu um livro chamado História e Teoria do Símbolo, né? Eu acho que vale muito a pena, apesar do seu perennialismo, né? Eu acho que é um autor que, nesse ponto, pode ser lido sem maiores problemas, né? Vocês não precisam se preocupar. É evidente aqui, né, gente, eu como católico, ainda mais como católico tradicionalista que sou, não posso concordar com as premissas dessa filosofia de Guénon e de Chuon. Acho isso tudo extremamente equivocado, inclusive do ponto de vista metafísico, mas com a ideia da unidade transcendente das religiões, mas realmente, em termos de ciência do simbolismo, eles a desenvolveram muito bem. Então, esse livro fica de recomendação principal no que diz respeito à teoria do símbolo, né? História e Teoria do Símbolo, de Jean Borrellat. Ele também tem um outro livro, esse eu não li, sobre a decadência do simbolismo religioso, a crise, perdão, do simbolismo religioso, mas que também é um livro conhecido, que certamente é muito bom também. Agora, sobre símbolos individuais, né? Para evitar justamente esse problema, né, de teorizar muito e, na prática, acabar distorcendo os símbolos concretos, mesmo individuais, é importante que vocês estudem a historicidade dos símbolos, né, de cada símbolo. E aí eu recomendo o Dicionário de Símbolos, que foi feito por uma equipe, mas liderada por Jean Chevalier, né? Um dicionário que não é muito grande, tem umas 500, 600 páginas, mas é excelente, né? No que diz respeito ao simbolismo das catedrais góticas, né? Para dar um exemplo concreto, existe um livro publicado no início do século XX por Marcel Aubert, que se chama Le Gothique à son apogée, o gótico em seu apogeu, né? Que é muito citado pelo pessoal da TFP, né? Parece que foi uma leitura que o Plínio Corrêa de Oliveira fez e gostou muito. Um outro autor também importante é o Louis de Charbonneau-Lasset,
A maioria desses autores são franceses, realmente, são os que melhor trataram do simbolismo. Louis de Charbonneau-Lassay escreveu um livrão, um calhamaço, chamado Le Bestiaire du Christ, né? O Bestiário do Cristo, que vai falar sobre o símbolo dos animais, né? Como os animais são todos utilizados para simbolizar a figura do Cristo, né? De Jesus Cristo. Então, eu acho que são estudos de caso, por assim dizer, estudos particulares relacionados ao simbolismo muito bons, né? Exemplares realmente. Fica também o Dicionário dos Símbolos, de Jean Chevalier, e esse livro, História e Teoria do Símbolo, de Jean Borrellat, como recomendação. Tá? Então, vamos à terceira pergunta. Tirando a monarquia, o regime político mais conforme ao Estado católico é o nacionalsocialismo? Claro que não. Né? Nacionalsocialismo é uma aberração, né? E eu acho que, na verdade, ele é talvez o regime mais contrário à doutrina social da igreja que existe, né? Porque ele é uma mistura de tudo aquilo que a igreja mais abomina, né? É uma mistura de marxismo, de ocultismo, e aliás, ocultismo de baixo nível, né? Da sociedade vril, né? Com as teorias geopolíticas de Karl Haushofer, né? E ainda também um pouco de positivismo racista do século XIX e do início do século XX. Né? Então é uma mistura de marxismo, ocultismo, geopolítica e positivismo racista. São 4 coisas, né? Fora a ciência geopolítica, né? Que são abomináveis para a Igreja Católica. O marxismo foi amplamente condenado, né? As teorias racistas também, né? O positivismo é, por natureza, ateu e antirreligioso. Então, eu realmente não consigo ver como o dito nacionalsocialismo poderia ser conforme ao Estado católico em qualquer sentido. Né? Muito pelo contrário. Talvez algumas pessoas pensem isso porque eles são os maiores inimigos do liberalismo também. Né? Mas é isso. Não é só a igreja que é inimiga do liberalismo. Né? Stalin também era antiliberal. Vocês vão dizer que Stalin constituiu um Estado conforme a doutrina da igreja? Claro que não. Né? Então não é pelos inimigos, né, comuns que nós podemos julgar, né, a conformidade de uma forma política com o que a igreja prega. Né? Para falar a verdade, existem certos princípios, certas normas que são importantes para a doutrina social da igreja, né? E para a doutrina da realeza de Cristo. Mas em relação à constituição prática do Estado mesmo, a igreja, por mais que tenha certa preferência pela monarquia, ela é francamente indiferente, né, ao regime republicano. Um regime republicano pode ser plenamente católico e pode servir perfeitamente à realeza de Cristo, né, e à doutrina social da igreja. Então, existem certos princípios sociais pelos quais a igreja preza, né? E existe, em primeiríssimo lugar, né, a ordenação do poder temporal ao espiritual. Né? E o reconhecimento, né, de Cristo como rei, né, e como princípio de toda autoridade. Né? Esse é o ponto fundamental. Agora, se a forma de governo vai ser monárquica, republicana, a forma monárquica, né, argumenta-se, eu acho que de forma correta, que é aquela que melhor imita a forma como Deus rege o universo. Né? Mas realmente não existe nenhuma necessidade de que se estruture uma monarquia, né, para que o regime tal ou tal agrade a igreja. Não é isso. Né? Agora, o nacionalsocialismo, muito pelo contrário, né? Assim como o fascismo italiano também, o fascismo italiano é um aprofundamento do positivismo do século XIX, né? O Estado tecnocrático, ditatorial, né? Que, por mais que tenha feito acordos pragmáticos com Roma, né? A criação do Estado do Vaticano, em 1929, com o Tratado de Latrão, isso foi um arranjo diplomático. Né? Realmente não existe
poucas coisas são mais contrárias à Igreja Católica do que o fascismo, né? Talvez o nazismo é mais contrário ainda, porque ele tem esse elemento racista, né? E ocultista também. Isso é um inferno na Terra, né? Hitler pode ser considerado um precursor do anticristo, né? Como é que eu vou dizer que uma coisa dessa é semelhante ao que seria um Estado católico? De maneira nenhuma, né? Então, próxima pergunta. O que acha das obras de Franz Kafka? Bom, Kafka é um clássico já, é um autor, um dos maiores romancistas do século XX. Eu acho muito interessante que ele acaba por ser lido em diversas claves diferentes, já que nós falamos de simbolismo, né? Ele é um dos mestres do simbolismo, já foi por muitos descrito como profeta, né, dos regimes totalitários que surgiriam nas décadas seguintes à sua morte, né? Aliás, na época da sua morte mesmo, com o seu romance O Processo, né? Mas, na verdade, eu penso que a clave religiosa, né, é ainda mais interessante, né? Que vê isso com o romance O Castelo fica mais evidente ainda. Kafka acaba por reproduzir de maneira simbólica nos seus romances a revolta gnóstica contra Deus, né? Contra a ordem estabelecida por Deus, e, na verdade, até mesmo contra a economia da salvação, né? Mas que Kafka seja um judeu e não um cristão, ele pega certas coisas que são comuns aos dois e ele expressa, né, a revolta do homem contra Deus, do homem que é jogado no mundo, no qual ele já se sente condenado, né? E que precisa fazer uma série de coisas, né, para que não se destrua completamente, mas não consegue fazer essas coisas mesmo, porque a nossa própria natureza é decaída e leva ao pecado, e daí os seus personagens, né, sempre fracassarem, sempre tentarem resolver uma situação e a pioram cada vez mais e entram naquela atmosfera de pesadelo, né? É o famoso pesadelo kafkiano. E sempre existe ao longe uma figura inacessível, né, do dono do castelo, que seria aquele que resolveria os problemas, aquele que nós devemos buscar, mas que nunca está presente, né? Essa é uma forma de leitura também da obra de Kafka. Outra forma é a psicanalítica, que ficou muito popular depois da publicação da sua Carta ao Pai, né? Que mostra, né, os traumas que o próprio autor tinha. Então, é uma leitura mais biográfica da sua obra, como expressão da revolta contra a figura paterna, né? E seria um caso típico da psicanálise freudiana, etc. Eu acho que isso pode entrar como um elemento, mas ele entra mais no aspecto material e não formal, né? Ele entra como o material humano do qual o autor dispunha quando foi escrever a sua obra, mas a forma que ele imprime é universal. Tem uma universalidade que supera os seus problemas psicológicos, o seu drama existencial individual, né? Ele trata do drama humano de maneira muito mais ampla, e muito mais ampla também do que uma mera profecia, né, dos regimes totalitários do século XX, né? Então, é um autor fundamental, claro. Eu acho que todos deveriam ler Kafka, né? É um dos grandes prosadores do século XX, né? Sem dúvida nenhuma. Próxima pergunta. Por onde começar a estudar literatura? Lendo qualquer clássico? Sim, é claro que, idealmente, seria bom você dar uma certa ordem cronológica, né, aos seus estudos. Mas é impossível, né? Não se espera que ninguém consiga ler toda a literatura universal, desde Homero até os escritores do século XX. É claro que não. Então, é bom que você conheça os clássicos antes, né? Quando eu digo clássico aqui, não clássico da literatura, mas literatura clássica, né? A literatura greco-romana. Ela acaba sendo mais importante porque ela vai ser a base de todas as outras. Então, a literatura posterior vai fazer muitas vezes referência a temas ou mitológicos ou a certas formas, né, de narrativa que aparecem ou
nos grandes épicos gregos e latinos ou no teatro, mas que se você pegar só a referência posterior, talvez você não consiga fruir daquela obra da maneira adequada, né, da forma mais rica. Então eu recomendo que vocês tentem, pelo menos, conhecer literatura grega e latina antes, né? Pelo menos os autores principais, né? Não precisa ser todos, mas, por exemplo, pegar da literatura grega, né? Dos épicos, Homero e Hesíodo, né? Do teatro, pega Sófocles, Ésquilo e Eurípides, né? Também Aristófanes nas comédias, né? Então, são esses aí. Da literatura romana, na literatura latina, dos grandes épicos, Virgílio e Ovídio, né? Peguem também Horácio, leiam Horácio, né? São aqueles autores mais fundamentais mesmo, né? Realmente não é preciso, né, que antes de chegar aos romances do século XIX, antes de chegar, não sei, a Divina Comédia, vocês precisem ter lido, não sei, o Asno de Ouro, né? Ou então o Satyricon de Petrônio. É claro que não, né? Então são autores menores, né? As sátiras de Juvenal, que são muito boas, e que vão inspirar outros autores posteriores. Eu, por exemplo, que sou apaixonado por Nicolas Boileau, Boileau vai beber muito em Juvenal nas suas sátiras, mas não é necessário que vocês conheçam todos os grandes autores latinos antes de passar a outras literaturas, né? Sem dúvida nenhuma. Há grandes autores em todas as épocas, em todas as línguas, né? Então, contanto que seja boa literatura, né? A literatura clássica, né? Aí eu não falo mais da greco-romana, eu falo dos grandes clássicos da literatura mesmo, ela forma um cânone. Existem certos autores que são fundamentais, né? São autores canônicos da literatura que devem ser lidos por todos, né? Comecem por esses. E depois vocês vão descobrindo as suas preferências, né? Isso aí todo mundo vai ter. Próxima pergunta. Seu curso é maior que o da Revolução Francesa? Onde vai sair? Na verdade, ele já saiu, né? O meu curso é sobre os Illuminati, a maçonaria e a nova ordem mundial, né? É um curso que se destina a separar a verdade histórica objetiva da seita fundada por Adam Weishaupt, das teorias da conspiração que circulam a respeito dela há muito tempo, algumas delas criadas pela própria seita dos Illuminati, né? O curso está disponível na plataforma Hotmart, né? E vocês podem achar o link para a compra do curso nesse vídeo mesmo, vou colocar na descrição, e no meu Instagram também, se vocês acessarem o meu perfil no Instagram, ele está lá na bio sempre, para vocês poderem adquirir, né? É um preço bem baixo, né? Eu realmente só queria cobrir os custos de produção, não tenho em vista ter grandes lucros, né? Ficar milionário com cursos, né? Vendendo cursos online. Eu tenho certeza que é um preço acessível para todos vocês. Sobre o tamanho dele, ele é um pouco menor que o da Revolução Francesa. As aulas têm mais ou menos o mesmo tamanho, um pouquinho menores, são aulas de 40 minutos mais ou menos, e são 7 aulas, né? Eu publiquei no meu Instagram recentemente a ementa do curso, né? Também está disponível na página de vendas, se vocês quiserem checar, é só clicar no link que está na descrição e vocês têm acesso à ementa do curso, né? Caso algum de vocês se interesse. E agora vamos à última pergunta, né? Porque eu fiz aqui uma seleção de algumas, mas se eu fosse responder a todas as que eu queria, eu ia ter que gravar um vídeo aqui de 4 horas, né? São muitas perguntas excelentes que vocês sempre mandam. Infelizmente, eu não tenho tempo, né, de responder todas. Mas vamos à última da semana. Comente a frase: podemos estar com Crowley, contra Crowley, porém nunca sem Crowley. Discordo, né? Bom, sob o ponto de vista da historicidade, é claro, né? Se Crowley já veio ao mundo e já fez a desgraça que tinha que fazer, então nós não podemos passar sem ele, na medida em que ele acaba sendo uma referência muito conhecida. Mas foi um dos autores mais imundos e
do baixo esoterismo mesmo, europeu, do início do século XX. Né? É um autor que não tem nada de útil a ensinar a qualquer estudante sério. Né? Ele, na juventude, fez parte da sociedade da Golden Dawn, né, da Aurora Dourada, que foi uma das grandes sociedades ocultistas, né, inglesas do final do século XIX, da transição do século, né, da qual fizeram parte Oscar Wilde, e também o famoso autor do tarô de Waite, né, Arthur Edmund Waite, também o futuro criador da seita Wicca, né, Gerald Gardner. Tem muitas celebridades aí do mundo ocultista e até não ocultista, né, escritores famosos que fizeram parte dessa sociedade, que manteve boas relações também com a Sociedade Teosófica de Helena Blavatsky, mas que realmente, por mais que seja interessante historicamente, nós vemos a descendência que isso produziu. Certamente há muitos outros autores, inclusive autores ocultistas mais importantes, né? Sempre houve, né, autores ocultistas relevantes na cultura e que tiveram impacto, geralmente nunca positivo, mas pelo menos interessante, né, na cultura, como por exemplo Cornélio Agrippa, né, ou Jacob Boehme no século XVII, Emanuel Swedenborg no século XVIII. Esses aí tiveram milhares de discípulos, né? Louis-Claude de Saint-Martin, também fundador da maçonaria martinista, né? Papus, no século XIX, autor do Tratado de Ciência Oculta, né? Um ex-padre francês que usava o nome de Eliphas Lévy, também, outro autor conhecidíssimo no ocultismo, a própria Helena Blavatsky. Esses aí tiveram relevância mesmo. Mas Aleister Crowley é mais um palhaço, né? É um louco, é um homem que certamente tinha problemas mentais, né? Viciado em cocaína, que fazia sexo ritual. Quer dizer, uma pessoa que realmente a sua filosofia, dita filosofia, o telema, né, que é uma espécie de satanismo light, né, para uso de pessoas sem cabeça, isso não é sério, não pode ser levado a sério por ninguém. Então é mais um caso de estudo psiquiátrico, né, do que realmente estudo nem do mundo ocultista, quanto mais alguma utilidade nos estudos, no impacto que teve sobre a cultura. Não teve, né? Teve sobre a cultura pop, né? Isso ele teve. Mas como estudioso de alguma coisa, né, é um maluco. Realmente é um maluco. Então é isso, meus amigos. Eu respondi aqui as melhores perguntas, dentre aquelas que foram feitas nas últimas semanas, e pretendo continuar com esse quadro, pelo menos uma vez no mês, podendo falar mais abertamente com vocês a respeito das perguntas que vocês me mandam, que às vezes no Instagram a gente não tem espaço, né? Então aqui eu posso ter um pouco mais de liberdade para citar nomes, né? E realmente não fugir da polêmica, não deixar de censurar quem merece ser censurado, né? E se quiserem me responder também, respondam à vontade. Se quiserem me criticar, eu sou pessoa totalmente aberta a críticas, né? Não tenho problema com isso. Então fiquem à vontade, né, para responder como vocês quiserem e para fazer as perguntas que vocês quiserem, né? Elas passam por uma triagem, evidente. Os nomes de vocês não vão ser lidos, né? Então vocês vão ter a sua identidade preservada, mas então fiquem à vontade, né, para perguntar à vontade, né? Esse é o objetivo desse canal, né? É tirar dúvidas, contribuir para aumentar o nível das discussões, para levar essas discussões adiante, né? É para isso que eu fiz o meu canal. Então, tenho certeza que essa nova série vai ser muito frutífera e que vai durar ainda por muito tempo.